Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, abordando uma questão que tem a ver com um bocado de especulação, é grande verdade, mas que é uma especulação, na minha forma de ver, bastante positiva ou útil para que nós possamos nos enfronhar nos ensinamentos bíblicos e, de uma maneira bem larga, entender o plano de salvação de Deus. Numa questão muito específica, a vida de Judas Iscariotes. Todo mundo conhece a história de Judas como traidor, né? Ainda há lugares no Brasil onde, no sábado de Aleluia, a principal atividade das pessoas é malhar o Judas. E para encarnar o Judas a ser malhado, não faltam personagens aqui no Brasil na vida real, né? Pois é, dá vontade até de malhar fora do sábado de Aleluia. Mas a história não é essa, a questão é outra. Será que é verdade que nós podemos compreender com 100% de certeza, pelos relatos bíblicos, de que Judas se perdeu? Qual que é a dúvida? Bem, entre outras, há um texto no Evangelho de Mateus em que o Senhor Jesus se refere a 12 tronos ocupados pelos seus 12 discípulos, Judas entre eles, que iriam se assentar na eternidade para julgar as tribos de Israel. Jesus diz isso no momento em que Judas está presente, é contado com os 12. Mas ele foi substituído por Matias na eleição, né, do livro de Atos dos Apóstolos. Verdade. Porém, se Matias ocupa o trono que era de Judas, e se é possível fazer esse tipo de leitura na palavra de Jesus, quando fala dos tronos, onde ficará o apóstolo Paulo? Comparando o trabalho de Paulo com o de Matias, quem você acha que merece mais sentar no trono que foi de Judas para julgar as tribos de Israel? Ou será que nem Matias nem Paulo, mas os 12, incluindo Judas, vão cumprir essa promessa? Afinal de contas, será mesmo totalmente impossível que Judas tenha se salvado? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com muita alegria que, e em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, que iniciamos essa edição do programa Vejam Só, recebendo hoje o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Paz e graça, pastor Jonatas, tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo Heber, paz e graça, reverendo. É uma alegria estar aqui nesta noite para compartilhar a palavra de Deus e esclarecer esse tema que é muito interessante. Onde fica a Igreja Maravilhas de Jesus? Eu sei que o senhor é o pastor na sede, né? Isso, a nossa sede mundial está localizada na Rua do Carmo, número 71, ao lado do Poupa Tempo, ali na Sé, bem no coração de São Paulo. Muito obrigado pela presença do senhor. Alegria. Do outro lado, o reverendo Lucas Pereira Rezende, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tudo bem, reverendo? Paz do Senhor, pastor Heber. Paz do Senhor, pastor Jonatas. Paz do Senhor, telespectadores. Alegria estar de volta ao programa. Feliz porque Deus preservou esse tempo. Pensei que eu não ia conseguir estar com vocês nessa noite, né, debatendo, mas aprovei o Senhor preparar esse tempo para nós. Espero poder contribuir aí com essas questões e mando um abraço já adiantando, né, para a minha igreja, a Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, na Rua Dr. José Elias, 67, ali próxima à região da Lapa, subindo pela Pio 11, uma saída à direita antes da Rua Cerro Corá, tem a Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa, e os telespectadores são muito bem-vindos a conhecer a nossa igreja. Muito obrigado pela presença do irmão. Prazer. Você vai fazer alguma peça representando o Ashbel Green Simon? Boa pergunta, né? Já fazia um tempo que a Bárbara estava ausente, né? Mas isso aqui, na verdade, não é opção, não é opcional, é porque é cheio de falha, então só cresce aqui, então tem que tirar o bigode, tem que tirar... Tira então tudo, uai. Não, mas é bonitinha. A esposa não gosta, mas... Eu concordo com ela. Plenamente. Ela vai ficar feliz e dar risada ao ver o programa, como tantos dos nossos Eu fiquei pensando também. assim, muito provavelmente ele vai desempenhar uma peça
porque ele é parecido com o Ashbel Green Simonton, né? E ele usava esse tipo de barba, sem o bigode e aqui embaixo. Então, não é isso. Eu gostaria de ser parecido com o Ashbel Green Simonton no aspecto espiritual. Eu queria ter a estatura espiritual de Ashbel Green Simonton, né? Não. Mas tá bom, se é apenas a aparência, já é alguma coisa. Já ajuda. Vamos ver a matéria de abertura e a gente volta aqui com a opinião dos nossos convidados no Vejam Só. Se eu dissesse aqui que Judas foi salvo, qual seria a sua reação? Bom, para a maioria dos estudiosos e também para a maioria dos evangélicos, essa é uma situação impensável. Mas será que as últimas atitudes dele, junto com as palavras de Jesus, que garantem que seus 12 discípulos julgariam Israel, não levam a crer que ele, no final das contas, foi salvo também? Essa é uma questão muito polêmica. Afinal de contas, falar sobre Judas, o traidor, sempre desperta nosso senso de justiça. Queremos, ao que tudo indica, descontar tudo o que ele fez a Jesus. Essa é apenas uma impressão. Mas hoje iremos analisar um texto que Jesus, ao falar com os discípulos, garante que eles sentarão em 12 tronos para julgar Israel. Vamos ler esse versículo. Está em Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Agora que vimos aquilo que Jesus falou, vamos analisar a situação. Judas é claramente indicado como traidor, não apenas por Jesus, mas os evangelistas dizem claramente que ele tramou com a liderança judaica para entregar Jesus aos seus opositores. Outra situação apontada pelos estudiosos é que o sentimento de remorso, apontado nas Escrituras, é diferente de arrependimento. Logo, ele ficou triste, mas não buscou uma mudança verdadeira em sua vida. Esse fato fica claro quando o próprio texto bíblico diz que Judas saiu do santuário e foi se enforcar. Aqui, para alguns, está a confirmação da condenação. Tendo tirado a própria vida, além de outras atitudes, mostra que Judas não era salvo e nem foi. Até aqui, podemos dizer que a maioria concorda com essa questão relacionada a Judas. Só que como iremos harmonizar com a fala de Jesus, garantindo que existirão 12 tronos, respondendo Pedro, que questionava o que seria deles, já que tinham deixado tudo para seguir o Mestre. Será que isso garante Judas entre eles? Ou outro nome ocupará esse lugar? Qual é a melhor interpretação? Bom, fique ligado, pois o Vejam Só de hoje já está no ar. Muito bem. Matéria muito bem feita, muito legal, né? Apresentou para você essas questões. Pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. A Igreja Maravilhas de Jesus é uma igreja pentecostal bem tradicional, né? É, bem antiga. Estamos completando 63 anos, né, de existência, fundada pelo pastor Dr. Leonel Silva. E hoje a presidente é a missionária Marta. Ele tinha o dom de cura? Tinha o dom de cura. O ministério, ele é marcado por cura, né? Continua? Continua. Inclusive, no ano de 2017, entrou um homem na nossa sede nacional, numa quarta-feira, e nós estávamos ministrando a palavra sobre Isaías 53, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Este homem ouviu a palavra de Deus e ele estava totalmente leproso. A situação terrível. Morava no interior de Curitiba e ele chegou aqui para se tratar no Hospital das Clínicas, desenganaram ele, deitava, só saía sangue, urinava, só sangue, e chegou desesperado. Quando ele ouviu a palavra, ele creu na hora. Ele falou: a minha última esperança é essa. E aceitou a Cristo e oramos por ele, ungimos ele com óleo, e ele saiu com uma fé sobrenatural. Eu tive uma experiência pessoal nessa situação, que a fé dele era vibrante, uma fé totalmente diferente das pessoas que a gente vê no dia a dia.
E ele tinha certeza, estou curado. Foi embora, uma pessoa totalmente deformada, cheirava horrível. Foi embora, chegou no Hospital das Clínicas para se internar. O médico mandou ele colocar roupa para se internar, tomar um banho. E quando ele foi tomar banho, durante o banho, toda a pele podre saiu no banho. Ele ficou chorando, assim, super assim, emocionado, e saiu do banho e foi até o médico. O médico olhou para ele e falou: o que aconteceu com você? Ele falou: não sei, doutor. Eu fui numa igreja no centro de São Paulo, recebi oração. Mas que igreja era? Não sei nem o nome da igreja, mas recebi oração e cheguei aqui a acontecer isso comigo. O médico falou: não é possível. Você estava totalmente leproso, todo estourado. É uma coisa horrível, o peito dele todo podre, sangue. E quando ele foi fazer o exame, fez exame de sangue, eu nem sabia que tinha que fazer vários exames que ele falou, e o médico constatou, ele falou: eu não sei o que aconteceu com você, mas você não tem mais nada, você está curado. Mais de 10 anos leproso. Então, Deus continua, pela fé das pessoas que creem, agindo, operando maravilhas. É o mesmo Deus. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, como é que o senhor vê essa questão de Judas? Houve um milagre na vida dele também? Olha, Judas poderia, quem sabe, ter vivido um milagre se ele tivesse se arrependido do seu pecado, da sua falha tão grave que foi trair o autor da vida. Judas teve todas as oportunidades, Judas conhecia a verdade, conhecia a palavra, ele viu o exemplo do mestre, vivia ao lado do mestre 24 horas, mas mesmo assim Judas ele não abriu o coração para que a palavra de Cristo mudasse a vida dele. Judas ele continuava o mesmo, ele não houve transformação nele. Então, claramente, quando o Senhor Jesus fala daquela maneira, o Senhor Jesus está lançando ali uma promessa para os seus 12 apóstolos, aqueles que o estavam seguindo. Mas nós vemos que, claramente, no livro de Atos, no capítulo 1, se nós vermos aqui no versículo 25, a palavra de Deus fala claramente para que tome parte nesse ministério apostolado, do qual Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Ou seja, a Bíblia fala claramente que Judas se desviou, porque Judas ele não estava ligado na videira verdadeira. Ele era uma vara que não estava ligada. E se ele não estava ligado, ele simplesmente foi cortado pela atitude que ele tomou em relação ao mestre. Ele poderia, mesmo que ele tivesse traído, Pedro negou a Cristo, não é mesmo? Mas Pedro, ele se arrependeu nitidamente, claramente houve um arrependimento de Pedro. Pedro se voltou para o Senhor e ele buscou o perdão. Judas não, houve remorso dele, tanto que ele foi até o templo e ele disse lá: traí sangue inocente. Ele reconheceu o seu pecado, mas ele não teve a coragem, de voltar-se até o mestre e se arrepender, se humilhar e pedir perdão. Ele não, simplesmente, ele tomou aquela atitude de lançar ali as moedas e fugir naquela situação que ele estava numa situação emocional terrível, imagino, e se suicidou. Ou seja, não houve, na concepção bíblica, eu entendo que não houve nenhuma possibilidade de que Judas fosse salvo, reintegrado ao apostolado. Muito obrigado. Esse foi o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Reverendo Lucas Pereira Rezende, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o senhor, como é que responde a pergunta? Pastor Heber, esses textos complexos e tantas passagens, às vezes, que a gente tem dúvidas sobre elas, eu entendo que o melhor caminho é a boa exegese. É fazer uma exegese do texto e a gente vai descobrir ali na leitura minuciosa, cuidadosa, considerando os contextos envolvidos na narrativa, a gente vai descobrir ali as respostas que a gente precisa para essas questões. Eu diria que, na verdade, só do testemunho, esse programa o testemunho contado pelo pastor já valeu. E a abordagem do pastor ali, muito claro, o texto de Atos 1, eu nem tinha pensado nesse versículo, né? Mas eu vou tentar contribuir aqui, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, com alguns apontamentos exegéticos. E, nesse sentido, é interessante a gente olhar para o texto, porque no verso 27... Pedro diz o seguinte, então, a narrativa de Mateus
atribui a Pedro a seguinte pergunta: e eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Nós quem? Nós que tudo deixamos e te seguimos. Judas deixou tudo para seguir Jesus? Na verdade, se a gente ler um texto do Evangelho de João, no capítulo 12, nos versos 4 e 6, veja o que o texto diz sobre Judas. Mas Judas Iscariotes, naquele momento em que Jesus é ungido em Betânia por uma mulher que usa um unguento caríssimo para ungir os pés de Jesus, e o texto de João diz que Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, diz: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. A pergunta de Pedro é: nós que tudo deixamos e te seguimos. A minha pergunta é: Judas estava seguindo a Jesus ou a bolsa? Porque jogava-se ali na bolsa e Judas tirava o que se jogava na bolsa. Ele era ladrão e não estava preocupado com os pobres. Então, a minha pergunta é: Judas estava seguindo Jesus ou Judas estava seguindo a bolsa da qual ele tirava ali as contribuições, aquilo que era levantado pelos apóstolos, pelos discípulos para a manutenção de Jesus e os seus seguidores. Mas é interessante perceber, junto a esse texto também, é o contexto anterior, porque na narrativa anterior nós temos o episódio do jovem rico, né, que precede esse texto, e esse texto, essa perícope em que nós encontramos o verso número 28, em que Jesus faz essa promessa dos 12 tronos, ele é iniciado com o discurso de Jesus sobre a dificuldade do rico entrar no reino de Deus, ou seja, o contexto ali é sobre o amor às riquezas, sobre o apego às riquezas, e Judas é um personagem extremamente atrelado a isso, pois vendeu Jesus até por moedas. Então eu diria que, se nós considerarmos o contexto aqui, claramente se vê que essas palavras de Jesus não atribuem a Judas, porque Judas não estava seguindo Jesus, Judas estava seguindo uma sacola de dinheiro. Tá bom. Mas tem efeitos colaterais para essas opiniões, né? Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Vamos para você aí de casa. No facebook.com/programa, vejam só, nossa pergunta de toda noite. Seria possível que as últimas atitudes de Judas, né, ele jogar as moedas no santuário, xingar os escribas lá, eu traí sangue inocente e tal, apontassem para um arrependimento extremamente profundo, ou você acha que foi apenas remorso? Então vamos lá, as respostas são arrependimento. Então, se você disser arrependimento, é porque você crê que Jesus se arrependeu, que Judas se arrependeu de verdade. E se você responder remorso, é aquele arrependimento que eu não sei direito por que não vale para a salvação, né? Depois os meus queridos convidados vão explicar, tá bom? Eu falei no começo do programa que a Bíblia é bastante farta de indicações sobre Judas Iscariotes, né? Se você não conhece, vem conhecer as Escrituras, não só por causa de Judas, né? Mas principalmente para saber como é que a Bíblia explica essas questões ligadas a pessoas controvertidas. O Antigo Testamento tem um personagem milhões de vezes pior que Judas e foi salvo. E aí? Né? Eu estou falando da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Lá você pode estudar a Bíblia, você pode escolher o endereço mais próximo da sua casa. A Agrade tem centenas e centenas de filiais. Todas as filiais da Agrade têm o curso bíblico. Então você pode estudar a Bíblia com gente de tudo quanto é denominação, vai ser muito gostoso aí perto da tua casa. Se você morar perto de grandes centros, a Agrade, em algumas unidades, tem outros cursos além do curso bíblico. Então você pode se informar também. O telefone é 0 operadora 11 3115 0819. Você vai ligar amanhã no horário comercial, 3115 0819, tá bom? E agora, se você quer usar o telefone, eu tenho uma dica espetacular para você, para cuidar da saúde, e é para você ligar agora. Dá uma olhada.
Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, naquele momento mais legal que tem, que é quando você aparece aqui. O Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. Legal também porque nós vamos dar presentes muito bons. Você tá morgando, meu irmão, minha irmã, como se falava na minha época, né? Pega aí, faz o seu videozinho de 30 segundos, posta no vejamsó@richtv.com.br. Mas eu não sei fazer, muito menos postar. Eu tenho que confessar que eu também não sei. Mas sabe o que você faz? Você pega seu neto, sua neta. Ah, mas ele só tem 7 anos. Vai te dar aula, tá? Ele grava, posta para você com o pé nas costas, viu? Mas não deixe de mandar não, porque, olha, o presente para o vídeo é muito legal. É a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, autografada pelo autor, Dr. Rodrigo Silva, o maior arqueólogo da América Latina. Ele é cristão, ele produziu esse livro, ele é lindo. Esse livro é um presente de Natal, assim, inestimável para o resto da vida, com fotos, diagramas, textos das últimas descobertas arqueológicas ligadas à vida de Jesus, com aquele código QR em muitas páginas para você abrir vídeos das escavações e das descobertas arqueológicas no seu celular. Um negócio espetacular. E autografado pelo autor. Esse a gente vai sortear entre os vídeos e tem muito pouco vídeo. Quem mandar vai ter muita chance de ganhar. As fotos também tem um presente muito bom, só que é mais difícil de ganhar. As fotos é a Bíblia e o Version, com a Bíblia Sagrada em papel, com códigos QR, centenas e centenas deles para você abrir com o celular e analisar vídeos, explicações, notas a respeito da passagem que você está lendo naquele momento na Bíblia em papel. Muito legal, tá? A moçada vai gostar bastante. E não esqueça, tanto fotos quanto vídeos devem ser enviados para o Vejam Só, @richtv.com.br. As fotos de hoje a primeira vem de Cotia, na Grande São Paulo, a Célia Guimarães Fernandes. Fazendo charminho, né, Célia? Olha só esse cabelo aí, né? Cabelo pega gatinho. Então tá bom. Deus te abençoe, Célia. Muito obrigado pela sua audiência. Deus. E se passar por São Paulo, Cotia, não é longe, né? Vem aqui assistir a gravação ao vivo, tá bom? É só combinar pelo Facebook. Agora nós vamos para o Balneário Pissarras, em Santa Catarina, a Tailane Medeiros, essa jovenzinha linda, maravilhosa, que foi muito generosa. Aquele chato feio aparece inteirinho lá atrás e você, que é a maior gatinha, fica aí só com metade do rosto? Ah, não, minha filha. Né? Boa sorte no dia do sorteio. Deus te abençoe, Tailane. Em Araranguá, também em Santa Catarina, o Alessandro Carvalho, nosso telespectador. Estamos com uma audiência boa lá em Santa Catarina, hein? Alessandro, um grande abraço para você, Deus te abençoe ricamente. E parabéns pelo estado que você mora, um dos mais lindos do Brasil. Tenho muitas saudades de Santa Catarina. E em Cosme Costa, no Rio de... o Cosme Costa mora no Rio de Janeiro, né? E mandou essa foto para nós. Obrigado, Cosme. Deus te abençoe muito. Pelo jeito você é pastor ou obreiro, né? E que seu ministério seja ricamente abençoado. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso tema de hoje. Reverendo Lucas, o senhor disse que Jesus não estava se referindo a Judas nessa passagem de Mateus 19. Sim. Porque Judas, na verdade, não era um seguidor, não tinha largado tudo para seguir Jesus. Pelo contrário, ele queria acúmulos, né? Então, quem vai ocupar o trono dele? Pastor Heber, o senhor fez a pergunta que eu vim aqui ouvir o pastor Jonatas me explicar. Porque, na verdade, brincadeiras à parte, eu me foquei aqui em Judas, mas eu entendo que essa sucessão... Ela deve envolver aquele ato oficial narrado na Bíblia, que seria a eleição de Matias, mesmo porque o pastor Jonas, citando o texto de Atos 1, 24, ele disse que
outro deveria assumir o seu lugar. E ali você tem um apóstolo, uma autoridade apostólica falando que outro deveria assumir o seu lugar. E quando a gente pensa em Paulo, Paulo se coloca ali como um apóstolo atrasado, o chamado fora do tempo. Eu estou aqui, mas eu estou meio atrasado em relação aos demais. Então eu preciso, na verdade, evidentemente, receber a herança que nos foi dada pelos demais apóstolos, que fizeram ali o sorteio e Deus dirigiu, e ali naquela narrativa do início da caminhada da igreja primitiva, você tem a indicação que outro deve ocupar o seu lugar. Então, pela Escritura Sagrada, eu não tenho muito para onde correr e inventar que seja outra pessoa. Para mim, já estava preparado. Aí a gente pode entrar aí na perspectiva de percepção de soberania, responsabilidade humana, de Judas e tal, mas eu entendo que estava preparado para Matias. E Deus proveu ali aquele sorteio, porque Deus tinha, vamos dizer que o trono estava preparado. Eu até chamaria atenção, né, para um fato interessante, pensando ainda no aspecto exegético, para mim a resposta mais especial que a gente pode ter para as dúvidas que a gente tem em relação à palavra de Deus, é que no contexto posterior, aqui da narrativa de Mateus 19, nós temos ali a mãe de Tiago e João pedindo para Jesus, para que nesses 12 tronos aí, um ficasse à direita e o outro ficasse à esquerda. E ainda está no eco, né? Porque Jesus falou sobre 12 tronos, que eles vão assentar, e de repente a mãe desses 2 meninos chega lá e fala, deixa um à direita e outro à esquerda. E Jesus responde algo interessante. Ele fala no verso de número 23, que ele fala que tanto Tiago como João seriam vítimas de martírio, porque ele fala que a beber do cálice que eu bebo, eles iriam beber, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Porém, isso é importante, para aqueles a quem está preparado. Então, quer dizer que haviam aqueles pessoas para as quais o trono estava preparado. Quem eram essas pessoas? A gente vai descobrir mais tarde que um deles era Matias. Então, para mim, o trono está preparado para todos. Agora, eu acho interessante também nesse sentido, porque lá em João 6,70, Jesus diz que escolheu os seus discípulos. Eu acho forte esse texto. Evangelho de João, capítulo 6. É o último versículo desse capítulo. E Jesus diz o seguinte... é o penúltimo versículo. Replicou Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Eu escolhi 12. Só que tem um detalhe: contudo, um de vós é diabo. Eu escolhi 12, mas um dos 12 é diabo. Aí Jesus fala que os 12 assentariam no trono, lá em Mateus 19. Só que a Bíblia interpreta com Bíblia. Um dos 12 ali é diabo. Deus preparou o trono para diabo? Então, realmente, não há como a gente pensar que o trono estivesse preparado para diabo, estivesse preparado para Judas. Então, eu entendo que estava preparado para Matias. Vamos lá. Agora é a vez do reverendo pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. O senhor concorda com o reverendo? Não, de fato, Judas, o Senhor Jesus já sabia quem era Judas. O próprio texto que o reverendo acabou de ler já apontava no sentido de que o Senhor Jesus já sabia que Judas era alguém que não estava, de fato, seguindo a ele. Judas, ele estava com outras intenções, né? Judas era avarento, toda a palavra deixa claro isso aí, ele roubava as ofertas que eram colocadas na bolsa, ele vendeu Jesus ao sumo sacerdote com o objetivo de lucro. E talvez existe até essa possibilidade de que Judas pensasse, como Jesus tinha poder, ele pensasse, quem sabe eu tenho um lucro e Jesus se livra dessa situação, né? Eu acredito que ele não esperava que fosse o momento de Jesus ser entregue para ser crucificado. Tanto que quando ele percebe aquela situação, ele entra em desespero. Ele tem um remorso, né? Aquele remorso que não é de arrependimento, mas pela consequência dos seus atos ali, ele tem aquele remorso, ele fica angustiado, mas não chega a se arrepender. E nesse caso aí, está bem claro que o Senhor Jesus já sabia que Judas não seria aquele que iria sentar-se em um dos tronos. Então, por isso que foi, mais tarde, Matias escolhido
Eu acredito que Deus, em sua presciência, já sabia disso tudo. Então, aqui é muito claro que Matias foi escolhido, por quê? Um dos requisitos aqui, a palavra de Deus deixa expresso aqui no capítulo 1, do versículo 21, que é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus esteve entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Então, foi apresentado o nome de 2 homens, que era José, Barsabás e Matias. E eles fizeram aquele procedimento. Até nesse momento ainda o Espírito Santo não estava de forma pessoal guiando a igreja. Isso acontece no livro de Atos, capítulo 2, quando vem a descida do Espírito Santo. Então eles fizeram naquele modelo judaico um sorteio e com certeza ali foi guiado por Deus, pelo Espírito Santo, que Matias foi escolhido. Então eu entendo que dessa forma o próprio Senhor Jesus, Matias já era com certeza conhecido de Cristo, porque está bem nítido aqui que ele seguia também, ele estava entre os discípulos ali. E eu acredito que foi essa a vontade de Deus. Diga-se de passagem, pastor Jonatas, que embora eu concorde com o senhor que o Espírito Santo ali não estava na presença especial que ele passa a ter no Pentecoste, mas o Espírito não está ausente no Antigo Testamento. O que muda é que agora a sua presença, especialmente nos crentes, ela é permanente, ela não é mais efêmera como no Antigo Testamento, que vinha, te fazia o que tinha que fazer, capacitava para um propósito determinado. Agora não, agora vem e faz morada e capacita-nos e enche-nos de poder para a missão. Mas, mesmo o Espírito Santo ausente, a gente tem texto do Antigo Testamento, tem um texto curioso lá de Provérbios, capítulo 16, verso 33, que diz que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Quer dizer, a sorte se lança no fortuito, mas quem define é Deus. Então, qualquer, na verdade, jogada de sorte, eu acredito na soberania de Deus nos detalhes. Deus é soberano e tudo acontece de acordo com o seu querer. Então, aquela sorte lançada tinha, evidentemente, o governo de Deus, e Deus tinha preparado um trono para Matias. Sem dúvida, Deus guiou aquele momento, e também nós vemos ali a autoridade apostólica. Nós vemos que Pedro, ele recebeu essa instrução de Jesus, como os demais apóstolos, tudo que ligares na terra seria ligado no céu. Então, com certeza, aquilo que Deus guiou naquele momento é, sem dúvida, oficial. Matias, eu acredito que vai ocupar, sim, um dos tronos para julgar Israel. Tá, mas depois eu tenho outra pergunta sobre isso. Agora, por que o senhor... eu vou fazer essa pergunta para o senhor e também para o irmão. O que significa remorso? Por que o remorso não é igual ao arrependimento que vale para a salvação? Então, remorso ali vem do grego metamelomai, que significa arrepender-se, mas não é arrepender-se genuinamente no sentido de mudança, no sentido de metanoia, que é mudança de direção, ou seja, eu estou indo por um caminho, mas agora eu de fato vou mudar a minha atitude, o meu comportamento. Não, Judas, ele teve aquele remorso. Eu vou dar um exemplo assim prático dos nossos dias. Por exemplo, uma pessoa que comete um ato criminoso e ela pega em flagrante, aí ela chora, ela se desespera, ela fala, não vou fazer mais, eu fiz isso aqui, por isso, por aquilo, e de repente ela é presa, e quando ela é solta novamente, ela volta a cometer os mesmos crimes, continua na mesma vida. Ou seja, aquele momento que ela foi pega, que ela sofreu aquela consequência, ela tem aquele remorso, parece ser aparentemente um arrependimento verdadeiro, mas não é. É um falso arrependimento, e ela tem aquele sentimento das consequências, ela sofre com aquilo, mas ela de fato não se arrepende. Não existe uma transformação, não existe uma mudança. Então, Judas, o exemplo de Judas, nós vemos, eu acredito que se Judas tivesse a oportunidade, ele traria Jesus mais uma vez. Credo. Entendeu? Assim. Porque ele não se arrependeu, ele continuava com o mesmo caráter, um caráter orgulhoso. Judas, se ele fosse humilde, ele correria aos pés de Jesus, e ele iria se arrepender, iria se humilhar, pedir perdão. Jesus com certeza concederia o perdão, porque o pecado de Judas, Jesus falou claramente, aquele que pecar contra o pai ou contra mim, ou contra o filho,
tem perdão, só não contra o Espírito Santo. Então o pecado foi contra o Filho. Então ele poderia ter sido perdoado, mas nós vemos que Judas, ele preferiu manter ali aquele seu orgulho, ele não quis se humilhar diante dos demais apóstolos, diante de Cristo, e ele escolheu o seu caminho, que foi como se fosse um ato de... Eu acredito que é um ato de rebelião contra Deus que Judas fez, que foi tirar a própria vida. Ele foi lá e, naquela situação que ele ficou pressionado pela circunstância, e foi com uma válvula de escape para ele. Reverendo, o senhor concorda com essa diferenciação entre remorso e arrependimento? O senhor sabe que existem 2 tipos de tristeza, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, Paulo fala sobre 2 tipos de tristeza que existe para o homem, na verdade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, Paulo fala sobre uma tristeza segundo Deus. O que seria tristeza segundo Deus? Seria aquele pesar, mas é um pesar ligado ao arrependimento. Veja que Paulo fala, olha, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Quer dizer, o Espírito Santo é o Espírito da alegria, mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A verdade pode, num determinado momento, nos visitar e causar tristeza, mas que produz arrependimento. Tristeza, um pesar pelo pecado, pelas más obras. E há um outro tipo de tristeza. A tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação, mas há também a tristeza do mundo, que produz morte. Essa tristeza da miséria, da desolação, da perdição, da distância de Deus, a tristeza da queda, a tristeza do pecado, que nos conduz para a morte. Porque, como se diz, a tristeza fruto do pecado, não é a tristeza fruto de um arrependimento, a tristeza segundo Deus, produzida pela iluminação do Espírito Santo, pelo quebrantamento do Espírito Santo nos nossos corações. Eu vou confessar uns pecados aqui, né? A Bíblia manda confessar mesmo. Então, bom. Vamos lá. Há muitos anos que eu olho para Judas e eu tenho muita dificuldade de dizer que ele não se arrependeu. Posso até crer que ele não se salvou, porque a Bíblia aparentemente diz isso, mas eu tenho muita esperança de vê-lo no céu. Amém. Não, eu tenho sim. Amém. Uma vez eu li um livro, acho que é do irmão Pirola, se não me engano, Se Eles Estivessem Aqui. É um livro, eu recomendo a leitura, é muito gostoso de ler. Conhece? Não, mas pelo título eu imagino que sejam as pessoas inesperadas no céu, mais ou menos por aí. Se Eles Estivessem Aqui é uma análise de cada um dos discípulos. Ah, tá. Né? Trazendo-os para o nosso tempo. Ah, né? tá. Pedro, por exemplo, ele vai num acampamento de uma cidade. E por aí vai. Outro, acho que João vai visitar uma igreja. Interessante. Cada um. E Judas é o capítulo que mais a gente chora. Porque Rubens Pirola, o autor presbiteriano. Sim, já conheço. E muito bem escrito, muito legal. Por que eu acho que Judas se arrependeu? Porque quando ele viu o que aconteceu, ele pega o dinheiro, joga fora. Então, a ideia não é o arrependimento que vem porque deu errado o plano dele. O plano dele deu certo. Ele queria dinheiro, ele recebeu o dinheiro. Pois é. Né? Então, não é o arrependimento porque deu errado o plano. Ele joga, ele tenta devolver para livrar Jesus. Os fariseus não querem nem saber. Ele joga o dinheiro. E o dinheiro era tão sujo que os sacerdotes judeus não quiseram pegar o dinheiro. Dinheiro de sangue, né? A maldade que eles fizeram foi gigantesca e eles tinham consciência disso. Aí o que Judas faz? Ele fala, não tem mais chance para mim. Como é que você vai demonstrar arrependimento? Por exemplo, Pedro foi chorar amargamente. Exato. Tudo bem, mas o que Pedro fez para contribuir para o sofrimento de Jesus? Nada. Ele só livrou a pele do próprio Pedro. Então, vá lá. Mas Judas chorar para ele era muito pouco. Eu fico me colocando no lugar de Judas. O que eu podia fazer para demonstrar como eu fui louco? Eu não podia ter feito isso. Eu vou me destruir. Isso é arrependimento? Eu responderia da seguinte maneira. Se Judas tem esse comportamento,
de tirar a própria vida, ele poderia ter uma atitude de tentar livrar o mestre, enfrentar os soldados, tentar eu respeito, entrar. Eu respeito muito a opinião do pastor Heber, também do pastor Jonatas, mas eu acho que o suicídio é um drama, é terrível, mas ele tem um aspecto meio que egocêntrico, porque você não preocupa com ninguém, a não ser com a satisfação da sua necessidade ali. Mas existem pessoas que te amam, existem pessoas envolvidas nessa história, então não deixa de ser uma atitude egoísta. Agora, quando a gente pergunta o que Judas poderia fazer, ele andou com o mestre, e o mestre é o amor, o mestre é a expressão da graça. Então, quer dizer, conhecendo o mestre, ele poderia ter uma atitude que o mestre esperava que ele tivesse. E a atitude do mestre é a atitude de restauração. Em toda a Bíblia é o Senhor Jesus. Quando eu acho lindo, quando João Batista fala, vai lá e pergunta se é ele mesmo, Mateus 11. Esse texto. Vai lá e fala que o cego está enxergando, coxo está andando, aos pobres é pregado o reino de Deus. Vai lá e fala que transformações estão ocorrendo. Se é essa a mensagem de Jesus, se Jesus expressa isso, transformação para o miserável, ali você tem um miserável arrependido, arrebentado, e ele andou com o Senhor da restauração. Então era a hora dele acreditar na mensagem, na palavra do mestre. Muito bem, nós vamos para o intervalo, já voltamos, inclusive, com as opiniões colocadas no Facebook. Vamos lá. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Eu quero agora inquirir o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus. Pastor Jonatas, o senhor mencionou numa fala que um dos símbolos, um dos gestos de arrependimento é correr, que Judas poderia ter corrido para os pés de Jesus e se humilhado diante dos pés de Jesus. Mas, diante do que ele fez, acho que Judas fala, não, eu não mereço. Porque se ele fosse lá pedir perdão, acho que ele não achava que ele não queria, que ele não merecia o perdão. O fato de ele abrir mão do dinheiro e tal, e ir lá se enforcar, não é uma demonstração de humilhação também? Aparentemente sim, mas como o reverendo falou, uma atitude humana, né, do homem, não foi uma atitude de acordo com o Espírito de Deus. Porque ele deveria ter se arrependido, como? Demonstrando, porque ele já conhecia a doutrina, ele conhecia o Evangelho. Não foi a tristeza segundo Deus. Não foi, exatamente, não foi segundo Deus, foi do homem. Foi aquela coisa com uma espécie de protesto, por exemplo. Ele estava tipo mostrando, olha, eu fiz bobagem, agora eu vou acabar com tudo. Né? Vou acabar com tudo, Isso não agrada a Deus. O sacrifício... Nós vemos aí muitas pessoas que se autoflagelam, né, achando que aquilo vai trazer algum benefício para elas diante de Deus, e não é verdade. O que vai trazer diante de Deus algo diferente em nós é o que nós nos arrependermos e tomarmos a atitude de mudança. Senhor, eu quero andar contigo. Pastor Jonatas, não é que a gente está querendo, não é um desejo nosso malhar o Judas, de jeito nenhum. Não. Né? Mas eu ainda aponto ou menciono a questão do ego nessa história. Eu falei que, querendo ou não, o suicídio tem sido analisado como uma atitude egoísta. E no caso ali de Judas, me faz lembrar de um caso do pastor colaborador, né, reverendo Humberto Lima de Aragão. Aproveito até para mandar um abraço para ele, trabalha comigo lá na igreja do Alto da Lapa, pastor muito abençoado e sempre com palavras maravilhosas. Ele conta de uma experiência de aconselhamento de uma senhora que repetia constantemente para ele: pastor, eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar. Esse era o drama, eu não consigo me perdoar. E como conselheiro, o que você diz para uma pessoa que vive essa dor? Eu não consigo me perdoar. E o Espírito Santo trouxe para ele uma resposta: se Deus te perdoa, quem você pensa que é para não se perdoar? O Senhor Deus te perdoa. E de fato a Escritura diz que se você confessa o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e vos purificar de toda injustiça. Então, quem sou eu para me condenar
Se é Cristo, quem me justifica? Se é Verdade. Deus quem E a justifica. graça é o favor imerecido. É para quem não merece. Exatamente. E aqui esse texto aqui, rapidinho, Mateus 26, 24, Como se o diz, Senhor Jesus fala claramente, em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria esse homem que não tivesse nascido. Então eu acho que esse texto aqui é muito forte. Então, muito e o forte. pior é que ele fica mais forte ainda. Sabe por quê? Porque quem decidiu que ele deveria nascer e ser o traidor, reverendo? E quando eu ia dizer que esse programa tá maravilhoso, porque esse programa se tornou uma mensagem de esperança para quem acha que não há perdão, uma mensagem de esperança para quem acha que não há cura, há testemunho que o Senhor Jesus realmente retira os rótulos de leproso, ele muda os rótulos e há sempre esperança para o pecador, né? O programa se tornou uma mensagem, quer dizer, Deus transformando o mal em bem, né? Uma situação triste de um personagem triste, né? Com uma história triste na Escritura, mas que a gente entende que há esperança, porque Deus oferece esperança. Mas, então, pastor Hebe, eu não vou fugir da pergunta, não. Eu entendo que nessa tarefa ingrata do teólogo, em ter que sintetizar, juntar duas revelações inegáveis da palavra de Deus. Quais são essas duas revelações? A Bíblia é inegável em nos dizer que Deus é soberano. Está recheada de textos dizendo que Deus é soberano sobre tudo. E a mesma revelação nos diz que o ser humano é responsável pelos seus atos. E eu vou te responder, pastor Heber, com um versículo que traz essas duas situações, né? Lá em Mateus, no capítulo de número 26, no Evangelho de Mateus, você vê essas duas dimensões da revelação expressa num só versículo. Logo ali depois da ceia, Mateus 26, deixa eu só localizar o versículo. Fique à vontade. Só um minutinho. Nós temos a ceia e o Senhor Jesus diz o seguinte... Copiando. Deixa eu ver aqui, eu fiz a anotação. Mateus 26, deixa eu ver se é o 24. Mateus 26, 24. Exatamente. Aqui, como eu dizia, nós temos as duas dimensões das inegáveis revelação da palavra de Deus, da soberania de Deus sobre tudo o que acontece e da realidade da responsabilidade humana. Aí a gente sintetiza isso. Para quem acaba tendendo um pouco mais para a responsabilidade humana, o arminianismo vira a expressão de compreensão teológica. Para quem acaba tendendo mais à soberania de Deus, o calvinismo se torna um sistema mais adequado. Mas ambos, frutos de uma hermenêutica, de um método histórico-gramatical, para mim são faces diferentes de uma mesma ortodoxia cristã. É a maneira como eu vejo. Mas aqui nesse versículo, o drama dessas inegáveis faces da revelação de Deus está nos exposto. Veja o verso 24. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Está escrito que ele seria traído por 30 moedas de prata, está lá no Antigo Testamento. Mas, ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Como é que você lida com um texto desse? O Filho do Homem vai porque está escrito que ele seria traído por 30 moedas de prata. Eu me impressiono lá também em Atos 1, no verso 16, quando Judas refere-se a essas profecias de traição, ele diz, disse o Espírito Santo acerca de Judas. É muito categórico. Não é um dos 12, não. Conforme o Espírito Santo disse acerca de Judas. Para mim é inegável que Deus é o Senhor da história e de cada situação. Mas também é inegável que o ser humano e que cada homem é responsável pelos seus atos. Como é que se harmoniza isso? Como é que harmoniza isso, pastor Jonas? Houve aqui uma revelação. Eles até então não sabiam disso.
quem seria o traidor, né? Mas Jesus já havia avisado todos, um de vós irá me trair. Aí eles ficavam, quem será? Quem será? Aí Judas, certa vez, ele falou, sou eu, Senhor. Aí Jesus disse, tu disseste. Então Judas, ele já estava sendo avisado. Jesus lavou os pés dos 12 discípulos. Olha só, naquele momento tão terrível, naquela dor, aquela angústia, na última ceia ali, naquela ceia que o Senhor estava celebrando juntamente com eles, e lavou os pés dos discípulos. Ou seja, Jesus estava dando a dica, ô Judas, se arrepende, para. Mas só que Judas persistiu, Judas continuou. Tanto é que a palavra fala claramente que houve o quê? O desvio de Judas. Judas se desviou para o seu próprio lugar. Ou seja, a palavra de Deus, Deus em sua presciência, já sabia que um dos 12 iria trair o mestre. Então é isso que nós vemos aí. Né? Vamos lá. As opiniões postadas no Facebook, vamos lá. Antônio Araújo diz assim, acho que ele simplesmente sentiu remorso. O arrependimento leva à salvação e o remorso leva à perdição. Ele era o mais inteligente dos 12 discípulos, mas não aprendeu a navegar nos mares das emoções. Escreve bem o Antônio, né? Antônia Araújo. Ele como é que é? Ele era o mais inteligente dos 12 discípulos, mas não aprendeu a navegar nos mares das emoções. Poxa, anota aí, deixa eu... Bacana isso, hein? Navegar no mar da emoção. Estou precisando. Gilberto Ferreira Luiz. Um ósculo santo a todos. Queridos irmãos, acredito eu que Judas se encheu de remorso pela traição a Jesus, onde se cumpriu o propósito da crucificação. Josiel Costa. Poderia até ser arrependimento, mas sua atitude posterior comprova que foi remorso. A atitude posterior é se enforcar, né? Na exposição do senhor aí, eu quase acreditei que realmente eu vou encontrar com ele no céu. Mas analisando bem... Eu tenho essa esperança, Bom, tá, vamos lá. Um dia eu acho que eu vou fazer um debate aqui, se a eleição de Matias não foi uma precipitação. Porque Deus já tinha escolhido um apóstolo. Eu vivo esse drama, pastor. Não é verdade? Eu vivo esse drama. Quer dizer, os apóstolos escolheram um, mas Deus já tinha um separado. Já tinha. Eu vivo esse drama. Mas ali o Espírito Santo confirma na palavra. Então, eu acredito que não tem como a gente colocar essa dúvida. Então, eu vou trocar o tema. E o senhor está convidado. Lá em Apocalipse está escrito que a cidade da Nova Jerusalém tem 12 portas e 12 fundamentos. Exato. E nos fundamentos o nome de um dos 12 apóstolos. Qual vai ser o nome que vai dar lá? Matias. Ele só vai aparecer na eleição e na pedra fundamental lá? Mas só que muitas coisas não estão registradas. Nós não sabemos muitas coisas, talvez que Matias participou, por algum motivo ficou oculto. Lembrando que não é só Matias. Se for assim, Bartolomeu fez o quê? Então, muitos tá bom. outros. Mas Bartolomeu foi escolhido por Jesus. E a gente sabe até que Paulo raspava a cabeça, então ele não era careca. Né? Até isso a gente sabe. E não tem nada sobre Matias. E Paulo fica de fora dos fundamentos? Ele escreveu 2/3 do Novo Testamento. Mas Paulo tem um papel, eu acredito, muito especial em relação à igreja, né? Então, Paulo vai receber um galardão muito especial. Mas é o fundamento das 12 portas lá. Mas é em relação, acredito, a Israel, ao reino. E Israel, Matias que está lá. Porque Matias, ele é um apóstolo. A simbologia dos 12, né? Exatamente. Matias, ele estava ao lado de Jesus, andando com eles. Então, em relação ao apóstolo Paulo, como o reverendo havia dito, né, o apóstolo Paulo ele dizia, eu sou como um abortivo, ou seja, fora do tempo, ele veio ali suprir, eu acredito, suprir algo que talvez nenhum dos 12 conseguisse realizar. Mas não conseguiram mesmo. Não conseguiram, claro. Porque Paulo, ele tem um chamado muito especial, né? Sem dúvida nenhuma, então... sem dúvida nenhuma. Mas eu prefiro olhar para Paulo como esse retardatário mesmo, alguém fora ali da regra geral, né? Fora do colégio. Sem dúvida. Deus é Deus, Deus nos surpreende, né? Não dá para ficar
fechando, mas está fora do colégio. Está fora do colégio. A vaga já está preenchida, a cadeira. Pois é. Vamos lá. Jobson Macena. Ele conhecia a Bíblia, porque o quer se confessa e agora, hein? Porque o quer se confessa e deixa... alcança o que de quer, Deus. né? O que quer. Porque o que quer se confessa. É o que quer se confessa e deixa, alcança misericórdia, né? Ele se confessa e ainda fala aos sacerdotes o que ele fez. Os sacerdotes que não liberam o perdão, mas ele joga as moedas dentro do templo e sai para se enforcar, porém não consegue se enforcar. Sai com essa intenção, mas não foi assim que ele morreu. Ué. Como é que ele se morreu? Talvez ele esteja se referindo àquela narrativa de que as entranhas ficaram expostas no processo ali, pode ter pegado em algum galho, não sei. É que o Você tá galho falando de detalhes revelados? O galho se quebrou e ele caiu de uma grande altitude, né? E se arrebentou. As vísceras, Então, mas ele só se arrebentou porque ele tentou pôr fim na vida. Claro. Então, porque eu já entendi que ele deve ser o seu colega, advogado, e advogado fica procurando faísca para, né? Então, não, ele se arrependeu, quis pôr fim à vida, não conseguiu, e Deus, então, tira a vida dele, então ele não se matou. Aí, ó, gostou. Não, aí se nós formos argumentar dessa maneira, é algo assim, aí eu já entro em Deuteronômio 29, 29, então, olha, que as coisas encobertas para Deus, as reveladas, nós estamos falando de coisas reveladas. Certo. Essa possibilidade, eu lembro que eu li num livro, é um livro de estudo que falava assim, alguém que se suicidou, pulou lá do prédio, aí no meio do caminho, com relação às leis, o respeito às leis, né? A lei da física, leis espirituais, e no meio do caminho a pessoa se arrependeu e pediu perdão. Meu Deus, eu não devia ter feito isso, mas agora eu não tenho o que fazer, me ajuda. E Deus falou, meu filho, eu me perdoo, se eu me perdoo, eu até te perdoo, meu filho, mas daqui a pouco você vai estar comigo. A lei da gravidade. Essa é a lei da gravidade. O pecado eu perdoo. Mas só que você que fez isso aí, então agora você vai sofrer as consequências. Mais ou menos isso. Mas não existe base bíblica pra gente falar disso, né? Eu falei de especulação. Será que alguém realmente tem essa autonomia de tirar a própria vida? Quantos casos de suicídio frustrado que a gente sabe por aí, por uma questão, por um detalhe, a pessoa sobreviveu, tentou o suicídio e não morreu. Entrou no carro, bateu, sobreviveu, às vezes com sequelas, e aí você percebe, poxa, mas eu não sou dono nem da minha vida, porque são fatos, relatos impressionantes. E não é mesmo? Deus muitas vezes não permite, né? Eu não tenho autonomia nem para tirar a minha vida, porque se Deus não quiser... Exatamente. São vários testemunhos, já vi vários testemunhos, a pessoa tentou se suicidar, tentei me matar e Deus... deu um livramento lá, teve misericórdia, a pessoa... Depois vira pastor. Se converte, já vi vários testemunhos. Exatamente. Quanto tempo eu ainda tenho? Poxa vida. Estamos no fim do programa. Eita. Vamos lá. Eu queria agradecer a presença do pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, e também do reverendo Lucas Pereira Rezende, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você que tem familiares com depressão, e a gente acabou de passar aí pelo período de prevenção contra o suicídio, né? Se acerque, se quiser conversar com esses dois irmãos, eles conhecem bastante do assunto, podem oferecer ajuda. O contato está no facebook.com/programa Vejam Só. Uma coisa que eu gostei demais, mas gostei muito, muito, muito do programa de hoje, além de tudo que o reverendo já falou, que foi muito útil, foi que em nenhum momento do programa, em nenhum momento, ninguém aqui foi fatalista, dizendo assim, não, Judas fez só o que Deus mandou e está acabado. Ele não tinha saída, ele não tinha escapatória. Pelo contrário, foi dito aqui que ele foi responsável por todos os seus atos, que Jesus deu chance dele de se arrepender. E essa é a mensagem que para nós interessa. Não adianta você ficar escondido atrás da figura de Judas, não, esse é o meu destino, para mim não tem jeito. Não, não faça isso. Jesus morreu exatamente para que haja jeito para você, como teria havido para Judas também. Certo, reverendo? Amém. Né? Certo, pastor? Perfeito. Vamos ver o resultado da nossa enquete? 82% disseram que é remorso. E ponto final. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.